Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a toda a amada igreja. Abram as vossas Bíblias na terceira carta do apóstolo João. É uma carta pequena, mas com conteúdos preciosos, que nós iremos aprender nesta noite. São 15 versículos. Versículo 1 diz assim: O presbítero, aqui João, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que estar a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contendo com isso, não acolhe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muita coisa que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Podem sentar dando glória a Deus. Terça-feira passada seria o dia que eu traria esse pastoral. Mas infelizmente o Rio de Janeiro parou. E todos conhecem os noticiários, o que aconteceu. E nós ficamos em oração. E aprove a Deus estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor Carlos Henrique, que representa a nossa liderança, pela oportunidade. Ao pastor Samuel, que nos fez esse convite juntamente com o pastor Célio. Quero desejar também a todos que nos acompanham online a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E espero que hoje nós aprendamos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Sinceramente, irmãos, pouco ouvi falar sobre a terceira carta de João. Pouco. Eu mesmo nunca preguei sobre a carta de João. Mas orando a Deus, Deus nos apontou para essa preciosa carta. Interessante que o apóstolo João, todos nós conhecemos, é o apóstolo do amor. Ele escreve esta carta, como também a segunda carta e a primeira carta, historicamente no período entre 85 e 95 depois de Cristo. Ou seja, João já estava na sua vida idosa. Interessante é que quando ele começa a escrever, ele não só traz conteúdos doutrinários, mas ele também faz uma carta pessoal.
Todas as cartas que nós conhecemos, as de Paulo, que são 13, que as cartas gerais, que é de Tiago, Pedro, próprio João, a carta de Judas, e essa é uma carta universal, traz cunhos doutrinários para o nosso dia a dia de vivência. E esta carta, que é a terceira epístola de João, trata da importância de viver a verdade, de praticar a hospitalidade e de manter uma liderança humilde e fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A carta aqui escrita pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o identifica como presbítero, como um ancião, como pastor de pastores, como uma liderança ministerial apostólica instituída pelo próprio Senhor Jesus. Esse é o João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador, que foi convidado por Jesus a deixar os peixes e virar pescador de homens. Esse é aquele que debruçou a sua cabeça sobre os ombros do mestre. Interessante que aqui nós vemos contraste no ministério de João. Todos pensam que João é aquele compassivo, é o apóstolo do amor, mas aqui ele não compactua com o erro. Quando ele tem que chamar a atenção ou quando ele tem que tratar do problema na sua raiz, ele se predispõe também a ser justo e verdadeiro, defendendo os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Então ele se identifica como presbítero e endereça essa carta a um líder, Gaio. Provavelmente, alguns escritores e alguns historiadores e teólogos dizem que, quando ele estava na sua vida adulta, escreve essa carta ali na igreja de Éfeso, que era um centro religioso muito importante. Não só Éfeso, como Pérgamo. Eram cidades que, na verdade, se concentravam os cristãos que eram ganhos pelo Evangelho de Cristo Jesus. E Gaio era um cristão fiel. Então, o foco dessa epístola, que é a terceira carta pastoral universal de João, é trazer um conselho não só pastoral, como também uma orientação pessoal, tratando de questões internas que estavam acontecendo na igreja primitiva, no que cerne a conduta cristã. E aí, muitas das vezes nós falamos de vários temas na igreja, mas pouco falamos às vezes do comportamento, da conduta cristã, de como nós devemos lidar na congregação dos justos, como que nós devemos lidar com o nosso próximo, como nós devemos proceder com aquela liderança que Deus instituiu, como nós devemos ter discernimento se aquele realmente está trilhando a verdade ou não está trilhando a verdade. E João traz para nós esse conteúdo. É a menor carta do Novo Testamento. Ela se divide em 5 seções literárias. E as lições doutrinárias que nós iremos aprender aqui é viver a verdade, porque a verdade não é apenas doutrina, amada igreja. A verdade é um estilo de vida. É a forma como você pratica os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aprender também, como lições doutrinárias, a hospitalidade cristã. Como apoiar missionários, como apoiar evangelistas, como apoiar homens e mulheres que têm a missão de propagar e anunciar o Evangelho de Jesus. Nós vamos aprender também como combater o orgulho e o autoritarismo dentro da comunidade cristã. Que a liderança que Jesus Cristo chama, institui, ela é uma liderança que serve, e não uma liderança que domina. Vamos também aprender a importância do testemunho público. O quanto é importante aqueles que estão fora testificar do nosso comportamento, do nosso bom andar, da nossa boa conduta. Que a vida cristã deve ser visível e aprovada por Deus e também pelos homens.
E se vocês forem ver o nosso pastoral, o tema está a importância de viver a verdade, praticar o amor cristão e exercer discernimento diante dos líderes e atitudes da igreja. O tópico 1, amada igreja, é a alegria de ver os filhos da verdade. Jefferson, coloca aqui para mim. Ao presbítero, que eu já identifiquei, João, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Olha que importante, ele já inicia a carta externando o seu amor por Gaio. E o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus nos convida também a sempre externarmos para os nossos irmãos, aqueles que convivem na comunidade cristã, o nosso amor. O 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Olha como é muito importante, não só na escrita, mas na tua fala, você se direcionar ao seu irmão, proferindo a ele palavras boas, palavras de bênção, palavras que edificam a vida do seu irmão, que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, Gaio, um dos líderes, provavelmente da igreja de Pérgamo, Gaio, ele estava bem espiritualmente e emocionalmente. E a expectativa de João também é que era na sua vida, no seu corpo também, ele estivesse bem. Irmãos, e aí vem um conselho para nós. Muitas das vezes, nós se preocupamos somente com a parte espiritual. E muitas das vezes negligenciamos a parte da alma, ou até mesmo a parte do corpo. E aqui João nos traz uma advertência: não cuide somente do seu corpo, não cuide somente da sua alma, não cuide somente do seu espírito, mas cuide de tudo. Se você pode fazer um exercício, faça, irmão. É importante perder peso, é importante fazer um preventivo, é importante, às vezes, ir até num especialista, um psicólogo, um psiquiatra, quando você tem problemas emocionais. Deus também fez a medicina para nos ajudar. Se apoie. Se está com algum problema espiritual, procure irmãos maduros, pastores, cheios do Espírito Santo, para te ajudar, te aconselhar, te edificar, te confortar, até te confrontar, para que a sua alma seja salva, e você vá bem. A expectativa de João é que Gaio fosse bem em plenitude de vida. E nós devemos também saudar os nossos irmãos, desejando a todos eles plenitude de vida. Vá bem na sua saúde, vá bem na sua alma, vá bem no seu espírito. Nós somos boca de Deus e somos uma autoridade de Deus quando nós profetizamos e proferimos palavras de bênção para o nosso irmão. Em Deuteronômio diz que sobre a nossa responsabilidade da boca, nós podemos tanto amaldiçoar como também bendizer o nosso irmão, e que na nossa palavra pode existir tanto vida quanto morte. Então decida viver em vida. O próprio Tiago nos ensina dizendo que a nossa língua, e eu acho lindo quando ele diz isso, porque a língua ele nos alerta que é um pequenino membro que solta faísca, como se fosse um pequeno fósforo, mas que ele tem a capacidade de incendiar um bosque ou uma floresta. Cuidado, irmãos, com o que sai da sua boca, porque foi pela palavra que em 6 dias Deus criou o mundo, e pela palavra nós temos poder tanto para edificar e levantar, como para abater e matar. Há muita autoridade na boca do cristão quando ele abre, tanto para abençoar, quanto também para amaldiçoar. Então use as suas palavras para dizer coisas boas. Não fale na ira, não fale nervoso, e cuide da sua saúde, irmão. Ah, mas eu não consigo. Se apoie com aquele que consegue.
se tem algum irmão, se tem algum vizinho que já tem um hábito consolidado de fazer exercício físico, se consolide com ele. Compra lá um pacotezinho, bota na sua televisão para fazer uns exercícios, para mexer um pouquinho, para perder um pouco do seu peso. Isso é importante, isso é salutar, isso é que João deseja a Gaio. Não é só obra do Senhor, não é só igreja, existe um aspecto geral. Nós vivemos no meio de uma sociedade e a nossa vida é cercada por várias atividades, dentre elas exercício físico. Se está triste, mas aquela tristeza não sai, se torna uma angústia, isso tudo, busque apoio, não se isole, fale. No círculo de oração, nós estamos falando sobre a família no altar de Deus, e uma das provocações das dirigentes do círculo de oração é trazer conteúdos práticos, para que nós possamos viver uma vida de plenitude na presença do Senhor. Não basta só eu espiritualizar tudo, tem coisas que eu preciso agir no meu aspecto físico, no meu aspecto emocional. E essa orientação que o grande ancião, o presbítero João, o apóstolo João, recomenda aos seus líderes: cuide da sua saúde, cuide da sua alma. Versículo 3, Jefferson. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Testemunho. Olha que na verdade, Gaio não precisava se justificar para o apóstolo João. Quem testificava do comportamento e da liderança de Gaio eram os irmãos da igreja e quem estava fora. Muito se alegrou. E é muito bom quando alguém chega diante do pastor e dá testemunho das suas ovelhas. Olha, a sua ovelha é uma bênção. A sua ovelha é um homem e uma mulher de Deus. Mas é muito ruim quando a gente ouviu: olha, aquele irmão e aquela irmã lá, ele está fora da graça. Na igreja ele é uma coisa, aqui no trabalho ele é outra totalmente diferente. O que estão falando de você lá fora fala mais do que você prega. O teu testemunho é uma pregação sem palavras. É através da sua atitude, através do seu estilo de vida. Você carrega a verdade que há em Cristo Jesus. É colocar exatamente em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. É fácil, irmão? Não é fácil. Mas Jesus nos ensina: quem quiser vir após mim, não diante de mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós vamos passar por renúncia, dizer não para o pecado, dizer não para as obras da carne, tudo para defender e viver um estilo de vida na verdade, que é a palavra de Deus. Vivam na verdade, porque quem não vive na verdade, vive uma fraude. Quem não vive na verdade, vive como se estivesse se escondendo. Só que a verdade, ela é luz, e aonde há trevas não há Deus, mas aonde há luz habita Deus, e Deus habita na verdade, porque Jesus é a verdade. O 4 diz: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, João ganha almas para Jesus. João discipula e forma almas para Jesus. João constitui lideranças em lugares diferentes. E João está feliz, alegre, por ver filhos andando na verdade. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos filhos e filhas que andemos na verdade, dando testemunho do Evangelho de Cristo. Porque Jesus diz: ai daqueles que escandalizarem o meu Evangelho. Nós não fomos chamados para escândalo, mas nós fomos chamados para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação, e é Jesus. O maior exemplo que nós temos, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Para de procurar bons exemplos no YouTube, procurar bons exemplos às vezes da humanidade, porque nós temos
nós temos uma vida pecaminosa, decaída. O maior exemplo que nós podemos ter é o exemplo de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos refletir a imagem de Cristo Jesus. A Bíblia também diz que nós somos uma carta aberta, que aonde nós passamos, o Evangelho de Cristo é demonstrado. Então que as pessoas olhem para você e falem, ali vai uma filha da verdade, ali vai um filho da verdade. No primeiro tópico, a alegria de ver os filhos da verdade, está dizendo, o amor genuíno entre irmãos. João chama Gaio de amado e demonstra afeto espiritual. Coloca na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de quem? E qualquer que ama é nascido de quem? E conhece a... Vamos ler de novo, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de... E qualquer que ama é nascido de quem? E conhece a... Vai no 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, o amor de Deus não habita em mim, porque Deus é amor. E o maior mandamento que Jesus deixou para nós é o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E antes de nós amarmos o próximo, o próprio Senhor Jesus fala para a gente se examinar. Ame o próximo como ama a si mesmo. Apesar de que hoje tem pessoas que não têm amor próprio. As pessoas estão sendo levadas pelas astúcias do inimigo e estão sofrendo consequências terríveis, sendo levadas por qualquer vento de doutrina, que são os dias que antecedem a vinda de Jesus, levadas a viver uma vida promíscua, uma vida sem limites, achando que o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele faz as regras, mas Deus quer que nós sejamos santuário santo de habitação do Senhor. E cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso convívio espiritual com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo é vital para vivermos uma vida e andarmos na verdade. 2. A verdade como estilo de vida. João 8, 31 a 32. Bota para mim, Jefferson. Antes de você botar, Jefferson, volta em João 13, 34 e 35. João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe qual é o maior testemunho que a gente dá para o mundo? Amar o nosso irmão. Quer que o mundo te enxergue como um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus? Demonstre amor. Viva amor. É fácil, irmão? Não. É fácil amar aquele que tem o mesmo estilo de pensamento que eu. Mas aquele que é um pouco diferente, eu procuro meio que isolar. Não ter muito cuidado. Não ter muito relacionamento. Mas não é isso que o apóstolo João nos ensina. Nós devemos amar as pessoas genuinamente, fraternalmente, independente de quem seja a pessoa. Tem pessoa que não se dá nem o direito de amar o outro porque ainda não o conhece. O conhece ele pela visão do outro, mas nunca teve uma experiência de se aproximar e ver quem é aquela pessoa. Quem age dessa maneira não age na verdade. Quem age na verdade procura entender quem é o teu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos constituiu o corpo. E como corpo, eu e cada um de vocês somos membros participantes desse corpo. Ninguém pode invalidar um membro que é de Cristo. Se foi Cristo que o conquistou e o salvou, eu devo valorizar. E se ele for um membro menos decoroso, eu devo apoiá-lo. Eu devo honrá-lo ainda mais. É isso que nos ensina. É fácil, irmãos? Não é fácil. Não é fácil seguir o mandamento do amor. Não é fácil.
Mas é possível, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E com o apoio do Espírito Santo, nós somos capazes de amar o nosso próximo fraternalmente. Nós precisamos quebrar esta barreira, porque a barreira da falta do amor corrompe a comunhão. Como é que um corpo vai funcionar se o coração briga com o fígado? Não tem como. Eles têm que trabalhar em concordância para que o corpo seja funcional. Entenda uma coisa: o corpo não é meu, o corpo não é seu, o corpo não é do pastor, o corpo é de Cristo, o cabeça é Ele comanda, e Ele dá o comando certo para cada membro. Não despreze o membro que está do seu lado, pois ele é de Cristo. E Jesus nos convida a fazer esse exercício. Irmãos, se vamos herdar o céu, precisamos praticar a eternidade agora. É agora que eu preciso. Falta de amor para com o irmão leva para o inferno. Você vai para o inferno se você não amar o seu irmão. Se você não perdoar o seu irmão, você vai para o inferno. Nem Deus aceita a oferta que você oferece no altar. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você precisa se consertar primeiro com ele. E para se consertar, você precisa amá-lo, respeitá-lo, tratá-lo cordialmente, viver o estilo de vida do amor. Quer ter um relacionamento mais próximo com Jesus e deitar nos ombros dele? Ame. Ame intensamente, ame o seu irmão. Não ame esperando retorno, ou uma valorização, ou um reconhecimento. Ame integralmente, ame genuinamente. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, sobre o amor genuíno. Amai-vos cordialmente, aqui é respeitosamente, uns aos outros, com amor de irmão, fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Um dos princípios da autoridade é você honrar o seu irmão. Quando você honra o seu irmão, você respeita o princípio da autoridade que Deus instituiu sobre ele. E a Bíblia nos ensina que no trabalho do Evangelho, na trajetória da nossa jornada de fé, uma das coisas importantes para um servo e uma serva do Senhor é o serviço. Muitas pessoas querem servir somente no altar, mas Deus às vezes nos chama para servir nos bastidores. Aonde o holofote não aparece, Deus se chama. E o amor, ele se revela na verdade quando você usa ele na prática. Eu não tenho como externar amor se eu realmente não praticar o amor. Se alguém tem uma necessidade e eu não tenho sensibilidade de estender a mão para ele, aonde está o amor? Se uma pessoa está precisando de um auxílio e eu sei, e eu não faço nada, aonde está o amor? Por isso Jesus é duro ao dizer: quando, Senhor, nós não fizemos essas coisas por ti, quando estiveste nu, me deste de vestir, quando eu estava com fome, me deste de comer, quando você não fez nada pelos pequeninos da casa do Senhor, você não fez ao Senhor Jesus, apartai-vos de mim. Mas eu preguei, eu profetizei, eu falei no teu nome. Não é movimento, irmãos, é viver a verdade, e a verdade é o amor, a verdade é viver de forma integral, a verdade é viver o genuíno amor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Senão a gente não vai herdar o reino de Deus, porque Deus é amor, e Deus só vai acolher quem ama. É um princípio que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo nos revela aqui. Olha o que Pedro fala também na primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, sobre o amor genuíno. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha que versículo maravilhoso. Eu não posso amar o meu irmão de forma fingida, porque senão eu vou ser um
falo mal de você, te trato mal. Quer saber quem é uma pessoa verdadeiramente que anda na verdade? É aquela pessoa que quando você está ausente, o que ela fala de você? E cuidado com os amigos. Às vezes pensamos que temos determinados amigos e contamos qualquer coisa. Aquele amigo tem um outro amigo e vai contar. E aí se dissemina a fofoca, a dissensão, a divisão, a discordância. Não, se você tem alguma coisa a falar, fala para Jesus, aonde é a sua dor, porque Ele é o remédio, e confia no Senhor. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança no outro. Não é que nós não possamos ter amigos, porque a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas a pessoa que vai receber a confissão do seu pecado tem que ter maturidade espiritual suficiente para te amar e te apoiar. É aquele irmão que na verdade sabe dos seus defeitos, sabe que você precisa melhorar, mas ele não sai do seu lado, ele está ali do seu lado. Assim era Jesus com os seus discípulos, conhecia os defeitos de todos eles, mas não saía do lado deles, porque se preocupava genuinamente com a saúde espiritual deles, o amavam incondicionalmente. Tanto que Jesus fala, eu não quero que nenhum dos meus se percam. Pai, aqueles que tu me deste, eu não quero que se percam. Jesus, Ele não chamou a sua igreja para perder. Ele chamou a sua igreja para ganhar, para avançar. Jesus não tem a expectativa de que nenhum como Deus, ser humano, se perca e perca a sua salvação. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, que se rebelaram desde o princípio. O céu foi feito para nós, e o céu é logo ali, e para herdar o céu, devemos viver o amor. A verdade como estilo de vida. João 8, 31, 32. Não é apenas conhecer, mas é viver. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras verdadeiramente permanecerem em vós, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus nos ensinou através dos evangelhos, e através dos apóstolos, e através da santa palavra de Deus, devemos praticar. Não tem como negociar a verdade, irmãos. O mundo está relativizando a verdade. O mundo já não tem, o mundo não reconhece a palavra de Deus como verdade absoluta. O mundo se contrapõe às verdades, relativiza. O mundo tem a audácia de mudar textos bíblicos instituídos para poder atender somente a uma classe de pessoas, que na verdade não querem ser confrontadas pela verdade do Evangelho, porque o Evangelho ele nos confronta na carne. O Evangelho ele mostra a nossa ferida. O Evangelho revela através da verdade o nosso pecado. Porque Jesus é santo, e para estar próximo de Jesus, eu tenho que viver uma vida santa. Eu não tenho como negociar a verdade. A igreja não pode negociar a verdade. Nós somos guardiões da verdade. Nós somos arautos de reis da verdade. Doa a quem doer. Pregue a verdade. Fale a verdade. E sabe qual é a verdade que liberta? Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos por causa de Jesus. Não é mérito meu, a libertação provém dele. Ele me tirou as amarras do pecado que me aprisionava no mundo. Ele venceu meu arqui-inimigo, que é Satanás. Ele jogou debaixo dos seus pés a Satanás, o pecado, e venceu o mundo. Nós temos a maior garantia de viver a verdade: Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a maior garantia. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós não estamos vivendo aleatoriamente. Nós temos um comando.
Nós temos um governo, nós temos uma cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus. E quando nós somos comandados pela cabeça, nós exibimos a imagem de Cristo Jesus. Nós expiramos Jesus. Na nossa boca só se fala das coisas de Jesus. Nas nossas atitudes nós só ressaltamos a presença de Jesus. Essa é a igreja que foi chamada como luzeiro, como a luz do mundo, como o sal da terra. É para isso que Deus nos chamou para viver a verdade na contramão do que o mundo está pregando. Através desse liberalismo que está vindo, através dessas doutrinas falsas, de que meu corpo, minhas regras. Não, meu corpo, ele é comandado por uma cabeça, e essa cabeça é a verdade, aonde nós vivemos em amor, e crescemos. Estar com Jesus é viver uma vida de crescimento. Quem anda com Jesus não vive estagnado. Jesus não é um poço, Jesus é a fonte de água viva inesgotável. Ele está apto, e Ele diz que quem beber dessa fonte, rios de água viva jorrarão dele. É Jesus. Nós temos que subir ao altar e falar uma palavra cristocêntrica, aonde Jesus é o principal protagonista. É Ele, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Olha o que João também nos ensina na primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, falando sobre o estilo de vida da verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem pode dar glória a Deus? Foi pelo sangue que nós fomos purificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podem até botar o dedo e falar: você é isso, você é aquilo, mas eu sou um príncipe e uma princesa de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse era o enfrentamento que João, no primeiro século, e Gaio estavam vivenciando na comunidade cristã. E não é diferente dos dias de hoje. Subtópico 3, 1.3, alegria pastoral. O pastor tem uma missão muito nobre, é um ministério, é um dom ministerial, cuidar de ovelhas, tratar ovelhas. Pastor que não cuida de ovelhas, que não nutre ovelhas com a palavra de Deus, gera no meio do rebanho esterilidade e doença. Pastor tem que dar bom alimento para a ovelha ser fértil e produzir. E o que nos ajuda a fazer com que o rebanho seja saudável é a palavra de Deus, é viver a verdade, é viver o amor. E o pastor que foi consagrado ao Senhor, ao santo ministério, tem o dever de anunciar com toda a força e vigor e defender o rebanho de Cristo Jesus, porque se não fizer isso, prestará conta para o sumo pastor. Em Ezequiel, Deus olhou para a terra e perguntou: eu queria um homem que se colocasse no muro e fechasse a brecha, e não achei um. Que Deus olhe para nós, pastores, líderes, e veja que nós somos aquele homem que Ele procura, que está na brecha, para alimentar e cuidar do rebanho. Nunca vivemos tantos dias terríveis, aonde heresias, doutrinas de demônios, estão se instaurando na casa do Senhor, de forma sutil,
E uma das maneiras de o diabo fazer a sua obra completa na igreja é criando divisão. Divisão abre um portal de ilegalidade. Nós éramos do tempo que nós orávamos para Satanás não entrar na igreja. Hoje nós temos que orar para Satanás sair. Porque as pessoas não estão vivendo uma vida de santidade na verdade. Estão se corrompendo. Não estão se nutrindo da palavra de Deus. E esse é o perigo para o rebanho. Cabe a nós, pastores, ter a sensibilidade de defender o rebanho. E aí, quando nós defendemos o rebanho, olha o fruto que nós temos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo nos ensina. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Ou seja, a ovelha, o rebanho, para o apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, que é conhecida como a igreja da alegria. E essa carta Paulo escreve quando estava na prisão em Roma. Essa igreja era uma igreja de amor. Tanto era uma igreja de amor e muito alegrava o ministério de Paulo, que Paulo nunca forçou os donativos para que ele pudesse viajar e pregar o evangelho a outras regiões da Ásia. Paulo nunca exigiu isso. Mas essa igreja, quando ninguém se levantou, foi a igreja que se posicionou para ajudar a obra missionária e a divulgação do evangelho de Cristo Jesus através do apóstolo Paulo. Paulo preso, mas a igreja sustentando. Sustentava em oração, sustentava em donativo de forma voluntária. E Paulo, se você for ver lá no final da carta, elogia a igreja pela postura que tinha. E era uma igreja que estava sofrendo perseguição. E Paulo, mesmo na prisão, com alegria, estimulava o seu rebanho. Vai ter momentos que os pastores vão passar por crises espirituais, e é natural que se passe mesmo. Mas igreja, ore pelos seus pastores. E os pastores, ore pelo seu rebanho. Para que o rebanho seja produtivo. Rebanho que não produz, não vive a verdade. O altar já não se prega mais a verdade. Tem altar que só se prega a prosperidade. Como que se a gente fosse viver somente nesse mundo? Não, existe uma eternidade. Isso aqui é um treinamento para eu morar na eternidade. Vai chegar o congresso dos jovens agora, fala sobre a eternidade. O que nós fazemos aqui na terra ecoa na eternidade. O que eu pratico aqui, que são as minhas obras, é que serão atestadas pelo Senhor. Existe um livro que descreve todas as nossas obras aqui na terra. E Deus vai revelar quando você fala, não, mas eu não fiz isso, mas na data tal, horário tal, você fez isso aqui, está aqui, ó. Que as nossas obras sejam obras boas, que sejam obras de fraternidade, porque o coração de um líder se alegra ao ver seus discípulos firmes na fé. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Coloca para mim aí, Jefferson, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esse é o pastor que foi comissionado, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que vela pela alma de vocês, mas exige obediência. Obediência só praticamos se vivermos a verdade. E eu só vivo a verdade se eu conhecer quais são as verdades contidas no livro do Senhor, que é a palavra de Deus. É claro, o que está acontecendo hoje é que nós estamos substituindo o nosso tempo de qualidade com Deus por tempos que nos geram entretenimento e prazer. Enquanto nós devotarmos tempo para aquilo que alimenta e regozija a nossa carne, nós iremos nos privar das primícias que Deus tem reservado para nós. E elas estão aqui.
Quantas pessoas acordam e o primeiro fôlego de vida é ver qualquer outra coisa, menos dar uma lida na palavra de Deus? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou viver uma vida na verdade, se eu não amo o dono da verdade? Se eu não convivo com o dono da verdade, se eu não tenho um momento diário com Deus? O Espírito Santo de Deus convida a amada igreja a ter momentos diários com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil a gente dedicar ou criar um hábito, às vezes, de oração, de palavra, quando a gente está totalmente dissoante da verdade. Mas o Espírito Santo tem o poder de te convencer e transformar os seus hábitos em hábitos de qualidade com Deus. Porque Ele é o nosso consolador e o nosso ajudador. Até nos momentos quando nós não temos palavras e sabemos orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Você tem um ajudador, nós não estamos órfãos. Jesus deixa uma promessa, quando Ele fica 40 dias aqui, e Ele é assunto aos céus, Ele deixa a promessa do Consolador, o amigo fiel, o amigo sensível, o amigo pessoal. Nós somos a geração mais privilegiada da face da terra, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e que tem o Espírito Santo de Deus anda na verdade, porque o Espírito Santo de Deus testifica da verdade. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vive a verdade. E aí, irmãos, nós temos 4 personagens nessa pequena carta. João, nós temos Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio, hospitalidade como fruto da verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Gaio não faz acepção de pessoas. Ele é hospitaleiro. Uma das coisas que nós devemos cultivar não é qualquer um que a gente vai colocar na nossa casa. Vamos ter sabedoria. Mas se o homem e a mulher é de Deus, seja hospitaleiro. E se a missão dele for propagar a verdade, receba ele bem. Gaio fazia isso com muita excelência. O contexto histórico aqui é diferente do nosso. Lá não tinha templos igual nós temos aqui distribuído. Lá eram casas. A perseguição de Roma, tinha os nicolaítas, tinha os judaizantes, tinha os gnósticos. Então eles faziam cultos em casa. Gaio entendia que a hospitalidade fazia parte do amor e da verdade. Hospitalidade é muito importante, porque hospitalidade é um fruto da verdade. E no 2.1 diz, servindo aos irmãos e aos estrangeiros. Gaio é elogiado por sua generosidade com os missionários. Receba aquele que tem a missão de propagar o Evangelho de Cristo. E a igreja tinha essa consciência, através do líder Gaio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 17, diz assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão a vós. É o que eu falei. 16. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Uma igreja generosa, hospitaleira, que tinha a visão missionária, a expansão do reino, a igreja de Filipe. Quem recebe um missionário, recebe um homem e uma mulher de Deus, que tem a missão de propagar o Evangelho de Cristo, está recebendo na sua casa uma bênção. Cooperadores da verdade, a hospitalidade fortalece a missão e glorifica a Deus. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
os quais pela minha vida puseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Colocou-se em risco em prol do Evangelho de Cristo Jesus, para proteger e acolher cristãos que propagavam o Evangelho de Cristo Jesus em sua casa. Maravilha, meus irmãos. Lá eles pagavam com a vida, e hoje nós vemos homens e mulheres na China que estão perdendo a sua vida, uma perseguição enorme que está tendo lá na China, no Sudão, nos países palestinos, onde se a pessoa falar do Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa é morta, a sua família é morta, é presa, perde todos os direitos legais. E nós temos a liberdade em Cristo Jesus na nação do Brasil de falar, anunciar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus com toda a liberdade. Quando chegar um visitante ou chegar uma pessoa que ainda não tem o Evangelho de Cristo, que olhe em nós o vínculo do amor, o vínculo da paz, o vínculo da comunhão, e testifique que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, atuando sobre eles e recebendo eles com hospitalidade, com amor, com respeito, com generosidade. Anfitrião de quem entra de fora somos nós. Cabe a nós recebermos bem. Jesus nos recebeu bem. Jesus, ele nos recebeu bem, mesmo não merecendo. Jesus nos recebeu bem, pagando por nós o preço que era impagável. Isso é graça, e que haja na nossa vida essa graça de receber aqueles que precisam. O Evangelho foi feito para toda a humanidade. Jesus nos ensina: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. São criaturas que precisam ser alcançadas, e muitas das vezes o nosso testemunho, a nossa hospitalidade, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida espiritual com Jesus Cristo demonstrará para eles que eles também são dignos de viver essa vida maravilhosa que Jesus nos oferece. Você não precisou pagar nada pela sua salvação, ela veio de graça, porque Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. Amém, igreja? Hospitalidade como fruto da verdade. 2.3, o padrão cristão de acolhimento é receber bem e dar testemunho cristãos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13, 2. Olha a importância de recebermos bem aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Jefferson, Hebreus 13, 2. Obrigado. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Muitas das vezes, ao hospedar um homem e uma mulher de Deus na nossa casa, nós estamos hospedando anjos. Vocês se lembram da vida de Abraão? 3 homens, 3 varões foram à sua casa, com 3 missões específicas. A primeira missão, anunciar que Sara teria um filho da promessa. A segunda missão, dizer que Sodoma e Gomorra seria destruída. E a terceira missão, tirar Ló de lá. Cada um veio com uma missão recebida. O que Abraão fez? Recebeu na sua tenda, fez comida, alimentou eles. E o Código de Hammurabi diz que era da tradição, quando um visitante estrangeiro vinha na sua casa, levar ele até os termos da sua cidade. Ainda acompanhou ele, e no caminho se coloca perante Deus. E se tivesse 50 justos, tu pouparia? E se tivesse 40, tu pouparia? Então, muitas das vezes, nós recebemos anjos na nossa casa, para nos dar a palavra que nós precisamos, ou a promessa que nós precisamos entender que nós vamos receber. Então, não despreze aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus. Tem várias formas de você ajudar na obra do ID de Jesus. Uns vão para a frente da batalha, mas outros podem ajudar em oração, outros podem mandar donativos,
Outros podem pegar o carnê da Semadete e contribuir mensalmente para que a obra missionária também seja propagada. Pode trazer um papel higiênico, um absorvente, um creme dental. Pode trazer um sabonete. Isso é missão também. Pode ajudar, pode fazer uma cruzada, pode distribuir um folheto. Tudo isso também faz parte também do processo missionário de evangelização. Gaio era esse homem hospitaleiro, que tinha o fruto da verdade. Gaio era altruísta. Gaio demonstrava cuidado com os outros, mesmo com o desconhecido. Gaio era estável emocionalmente. Sua fé era constante, sua fé era visível. Gaio era empático e acolhedor. Ele pratica a hospitalidade com alegria e generosidade. Ele não só recebe em casa, como ele sustenta o período que os missionários itinerantes estavam lá na casa deles, e despede eles, e não pesa os gentios. Na carta diz que eles não pegam donativos e faz aliança com gentios. A própria igreja sustenta a obra missionária. E aí vem um alerta para nós: cuidado, igreja do Senhor, com as alianças que nós fazemos com o mundo. Nem toda aliança e donativo que vem de lá é o que Deus quer que a gente tome posse. Lembre-se de Eliseu. Naamã vai lá e oferece presentes, Eliseu não aceita. E muitas das vezes o não aceitar é livramento. Então cuidado. Nem tudo que vem de fora vem de Deus. Mas que nós possamos nos apoiar, nos ajudar para que a obra cresça. Sabe quando nós temos um Gaio dentro da igreja, quais são os benefícios que a igreja recebe? Fortalece a comunhão entre os irmãos. Quando eu tenho um Gaio que recebe bem aquele que está vindo de fora, ou aquele que está dentro, quem ganha é o corpo de Cristo na comunhão. Quando eu tenho um Gaio dentro da igreja, há avanço missionário, há expansão. E nós estamos vivendo um ano da expansão. Por que estamos vivendo? Porque existe na nossa igreja irmãos e irmãs que se comportam como Gaio. Quem tem um Gaio na igreja, tem uma pessoa que inspira a viverem em fé e ações concretas, fazendo boas obras. Romanos 12:3 diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Se você está vendo o seu irmão passando necessidade e você tem, divida com ele. Não é que aquela pessoa que precisa, porque tem muita pessoa que na verdade só vive de donativos. Nós temos que ter discernimento para saber se realmente é uma necessidade pontual ou se já é um desvio de caráter. Igreja, discernimento. Nem todo mundo Deus manda você ajudar. E vem um recado: não entre na guerra que Deus mandou você não entrar. Só entre na guerra que Deus mandou você pelejar, que aí você vai ser bem sucedido. Porque muitas das vezes nós entramos em guerra para ajudar o outro, ajudamos. No dia que a gente dá um não, meu Deus, ele é desculpa a palavra, ele é um miserável. E vira as costas. Quem é que já não viveu isso? Então cuidado, irmãos, mas ajudem. Viu uma necessidade? O irmão está precisando de um gás e você tem condição de pagar? Vai lá. Mas que a sua mão esquerda não mostra a direita, nem a direita mostra a esquerda. Faz no secreto, porque Deus tudo vê. Não é igual o fariseu que faz, estou dando dízimo, estou fazendo jejum e está mostrando para todo mundo lá, não. Faz no secreto, porque Deus é Deus também do secreto. E Deus vai te honrar ao vivo. Faz no secreto que Deus vai te honrar ao vivo. Quer viver uma vida próspera? Ame, divida, ajude. Final do ano está chegando, irmãos.
Quanta roupa a gente tem no nosso armário? Eu tenho um costume. Quando eu ganho uma camisa nova, eu tiro uma do meu armário e dou. É meu. Quando eu ganho um terno novo, eu dou um outro terno para um irmão que precisa. Mas usável, bom, não é rasgado, roto, todo manchado. Não, é coisa boa, para que meu irmão possa se vestir com dignidade. Isso é amor prático, isso é viver a verdade. Temos que cultivar isso. A igreja, que somos nós, sustenta um ao outro. Sabe qual era o crescimento da igreja do primeiro século? Era porque eles tinham comunhão e eles dividiam o pão. Eles tinham princípios de dividir. Quem tinha muito dividia com quem tinha pouco. E a igreja prosperava. E os ímpios que estavam lá fora via o bom exemplo. E eles falavam: eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero conhecer esse Jesus. Jesus transforma. Se Jesus te der a bênção, Jesus também vai abençoar quem está do seu lado. Quem tem um coração abençoador e generoso chama a atenção de Deus. Cultive a generosidade, cultive o amor, cultive a verdade. Hebreus 13:2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, como nós lemos aqui, estão hospedando anjos. Esse era o Gaio. Agora, irmãos, eu vou falar dos diótrefes. Nós temos aqueles que edificam o corpo de Cristo, mas temos, infelizmente, alguns que são contrários à verdade e ao amor. São cristãos que vivem uma vida orgulhosa, autoritária, rebelde. E João identifica dentro da igreja um líder autoritário, um líder narcisista, um líder que vive a síndrome do imperador, um mini César. E olha o comportamento de quem é nocivo ao reino de Deus. Gosta de ser o principal. Tem que ser eu primeiro. Eu tenho que ser o primeiro. Primeiro é eu. Quem manda aqui sou eu. Não é você, não é eu que manda. Tem um cabeça e esse cabeça é Jesus. Ele manda. Mas tem uns que ainda querem combater a autoridade que Deus dá. E esse Diótrefes, ele combate a autoridade de João. Me dá uma licença. É chegado o nosso pastor presidente. O senhor permite eu prosseguir? Chegou o servo do senhor, igual você. Deus abençoe. Pode continuar, está muito bom. Amém. O pastor permitiu eu continuar. Então, a atitude de Diótrefes. Bota aqui, Jefferson, Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aquele que se acha o tal, aquele que acha que é autossuficiente. Aqui, Paulo nos ensina: sejam humildes, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as coisas humildes. Tem pessoa que gosta de se O sangue de Jesus tem poder. Se nós somos o que somos, é porque Jesus nos colocou naquele lugar. Toda a glória tem que ser do Senhor. Jesus nos ensina a viver uma vida em humildade, não em alta promoção. Não é que você não deva se valorizar. Nós devemos sim, nós somos servos do Senhor, devemos viver bem, honestamente, de forma íntegra, mas não se exaltar e ambicionar coisas altas. Diótrefes aqui não tinha interesse nenhum em obedecer à autoridade. Ele não reconhecia a autoridade apostólica de João. Ele não recebia os missionários itinerantes.
Ele impedia quem tinha o cuidado de receber, e se recebesse, sabe o que ele fazia? Expulsava da igreja. Sangue de Jesus tem poder. Outra coisa, João mandava cartas para a igreja para dar instrução. Sabe o que ele fazia? Não sei, mas nunca chegava para a igreja. Esses são os diótrefes. Ama ser o primeiro e rejeita a autoridade apostólica. Que Deus nos livre desse comportamento. E olha a consequência da arrogância. Expulsa irmãos e resiste à verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo ensina ao seu filho na fé, o pastor Timóteo. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Olha só, comportamento de diótrefes. Nós temos que ter cuidado, porque a obra é do nosso Deus. Eu fiz umas anotações aqui sobre diótrefes, porque eu estava pesquisando, deu 12 páginas, tá? De 15 versículos deu 12 páginas. E diz aqui, ó, diótrefes, narcisista espiritual, deseja ser o primeiro entre eles, busca destaque e controle. Todo aquele que controla, que é autoritário, não vive a verdade e não vive o amor. Foge. Ore por ele, para que Deus transforme esse diótrefes em um Gaio. Todo diótrefes é autoritário, não reconhece a autoridade apostólica de João e age como dono da igreja. A igreja tem dono. Tem muita gente achando que é o dono da igreja, mas o nome do dono da igreja é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o dono da igreja. Fora diótrefes, a autoridade maior aqui é do Senhor Jesus e daqueles que foram instituídos por Jesus para apacentar o rebanho. Se você não tem a capacidade de obedecer à liderança, você não está apto para liderar. Porque na escola da liderança você começa servindo. É servindo que você se forja um bom líder. O bom líder é reconhecido pelo que ele presta de serviço, e não pelo que ele acha que é. Não é o que você é o que Jesus transformou em você. A velha natureza numa natureza transformada. Quem viveu o novo nascimento não vive insubordinação. Não, eu não vou fazer isso. É fulano que está falando. Não, não é assim não. Se ele está sendo usado por Deus para te dar um direcionamento, obedeça. Não, eu só fui feito para o altar. Só fui feito para pegar no microfone. Só fui feito para ficar no destaque da equipe de louvor. Lavar banheiro? Eu? Lavar a cozinha? Viu uma coisa quebrada ali na igreja, consertar? Isso não é problema meu. Comportamento de diótrefes, que não quer ver que o reino cresça. A gente tem que se humilhar perante a presença do Senhor, para que o Senhor nos exalte. Outra coisa também, geralmente os autoritários, os mini-césares, eles têm uma insegurança camuflada. Ele expulsa da comunhão aqueles que podem fazer com que o evangelho cresça, com que o evangelho expanda, para que as ovelhas fiquem saudáveis. Eles se infiltram no intuito de criar confusão. Cuidado com os diótrefes. Aqui o Espírito Santo nos convida a ter discernimento com quem está do nosso lado. E como é que eu discerno se a pessoa é boa ou se é má? Porque João fala sobre isso. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem a Deus. É pelo comportamento que a gente vê. Quer conhecer uma árvore? Olha o fruto que ela dá.
é pelo fruto, não é pelo que eu falo aqui no altar, mas é a forma como eu falo e pratico no meu dia a dia. Quando eu estou fora do holofote, como é que eu me conduzo? Quando eu estou no meio dos meus irmãos, como é que eu me comporto? Fora Diótrefes! Diótrefes tem o poder de manipular e difamar. Quando ele não consegue diretamente te afrontar, ele vai usar uma rede. Vai falar para essa rede mal de você, para que você seja expulso. Ele vai achar discípulos que têm o mesmo espírito que ele para criar divisão na igreja. Fora isso, fora espírito de divisão do nosso meio, fora espírito de ilegalidade. O Senhor nos chamou para vivermos a comunhão e vivermos a unidade. Aqui em João, Diótrefes proferia palavras maliciosas a respeito de João, filho de Zebedeu. Proferia palavras que denegriam a sua boa conduta. Cuidado com os irmãos que estão ao seu lado falando mal do outro. Fofocar e falar mal do outro leva você para o inferno. Você perde a salvação quando você fala mal do seu irmão. Seja corajoso, confronte o seu irmão e fale com ele na lata. Fale ali, frente a frente, face a face. O próprio João fala aí: quando eu sair daqui de Éfeso e ter com vocês aí, eu vou falar com a congregação das atitudes de Diótrefes. Tenha coragem. Para de manipular a massa, porque você não quer perder o seu status. Deus não chamou a gente para status, Deus chamou a gente para viver uma vida de humildade. Bem-aventurados humildes de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver a Deus? Viva uma vida de humildade. Viver a vida de humildade é viver a vida sem primazia. Mais vale a satisfação do meu irmão do que a minha. Isso é o amor que João nos ensina. Outra coisa que Diótrefes tem, a gente tem que ter cuidado: resistência à comunhão. Todo irmão que fala: não, mas eu não vou nesse ensaio não. Não, esse ensaio é do conjunto tal. Não, eu prefiro ficar num outro ensaio. Não, mas vai ter um evento aqui que é o... Pode dar uma olhada nessa referência aqui? 9 a 11? De 3ª João. Referência, de 9 a 11. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Aqui está falando dos comportamentos de Diótrefes. E pelo que, se eu for trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Pratique o bem, irmãos. Só vê a Deus quem pratica o bem. Quem não pratica o bem e pratica o mal, nunca viu a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós vivemos numa comunidade cristã. E numa comunidade cristã, o que funciona é a comunhão. No momento que eu abro mão do processo que é um fundamento, que é a comunhão, eu dou legalidade para o diabo fazer facções, partidarismo, criar confusão. Pessoas se desviam do evangelho e muitas das vezes nunca voltam porque eu tratei mal ou eu me comportei mal. Cuidado, irmãos. Nós temos que testificar de Cristo Jesus. Uma alma vale muito, muito para Deus. E que nós possamos ser cooperadores, ajudadores, e tirar do nosso meio esses comportamentos de Diótrefes.
E eu já vou para o final, tenho 8 minutos aqui, que ele me deu uma prorrogação de mais 10, né, pastor? Até 20h40, né? Perigos da liderança de Diótrefes: cria divisão, desencoraja os fiéis, faz desvio doutrinário, destrói a hospitalidade. Está adiantado? Agora é 8h25, isso aqui também está adiantado um pouco. Tem um 12, né? Ô, bênção, está adiantado ali. Ganhei mais uma prorrogação. Vocês sabem o que é a síndrome do imperador, ou a síndrome de Diótrefes? Alguns estudiosos e líderes religiosos dizem que quem tem essa síndrome tem um comportamento autoritário. Ele não está aberto a negociar. O que vale é só a palavra dele. Tem que ser do meu jeito. Esse é o Diótrefes. Esse é o que tem a síndrome de Diótrefes. Essa era a síndrome dos Césares. Não, se não prestar culto a mim, César, vai para a arena. Não, falar de Jesus aqui, vai para a arena, vai para a prisão. Síndrome de autoritários, arrogantes, divisivos dentro da igreja. Cuidado com aqueles que querem dividir o rebanho. Rebanho forte é rebanho unido. E rebanho unido tem um pastor, tem uma liderança, tem uma autoridade constituída por Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Célio e pela liderança que foi constituída ao seu lado, que é uma liderança forte, é uma liderança instituída por Deus. Os pastores que estão aqui foram eleitos por Deus como uma liderança forte para proteger o rebanho. E como é que nós protegemos o rebanho? Falando a verdade, cuidando do rebanho. E aí nós vamos, para finalizar, nós vamos falar agora sobre o exemplo de Demétrio e o valor do testemunho. Mais um personagem aqui nessa pequena carta. Olha que lindo. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos. Até a própria verdade. Demétrio vivia o que pregava. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Até o próprio apóstolo João dava testemunho desse líder. Tenho muitas coisas a escrever. Olha que coisa linda. Exemplo de Demétrio e valor do testemunho. 4.1. Um bom testemunho diante de todos. Demétrio era elogiado por sua conduta. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha como o testemunho é muito importante. Um mau testemunho gera para mim afronta e laço do diabo. Cuidado, irmãos. A sua vida é uma pregação. Que você possa pregar o bom perfume de Cristo Jesus através dos seus comportamentos. Como é que te reconhecem na sua vizinhança? Se você é um líder ou um empresário, como é que seus funcionários te veem? Como é que a sua esposa dá testemunho de você? E os seus filhos? E os pastores? E a igreja? Qual o testemunho que fala de você? Demétrio era reconhecido pelo bom testemunho de todos, inclusive das autoridades eclesiásticas, como o apóstolo João. É lindo, irmãos, quando vivemos uma vida irrepreensível. Em Timóteo, o Jefferson até colocou lá, 1 Timóteo 4,12, fala um pouco para os jovens, mas serve para a gente também o contexto. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Meu irmão, pediu emprestado e falou que vai devolver, devolva, no trato.
Não dá calote não, irmãos. Não deixa o seu nome ir para o SPC e Serasa não. Paga o que você comprou. No trato. Isso é ser exemplo. Deu a tua palavra, vou estar lá, vá. Se não vai dar, diz que não vai dar. Mas não dá a palavra dizendo que vai e não vai. Seja fiel no trato. No amor, não adianta dizer te amo e por trás está igual o Joabe, eu te abraço, mas o punhal está na tua costela. Misericórdia. Foge a Joabe da gente. Seja sincero no amor vivido. Está precisando da minha ajuda? Ajude, irmãos. Voluntariamente. Viu uma necessidade? Se coloque na brecha. Aí você vai estar exercendo a verdade e o amor. Louvado seja o nome do Senhor. A importância da reputação. O testemunho é confirmado por João e pela verdade. A sua reputação e o seu bom nome fala muito alto. Fala muito do que você é. Muito do que você é, o seu tipo de comportamento. E nós temos aqui o apóstolo Pedro nos ensinando sobre reputação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Não é entre os cristãos não, tá? É entre quem está lá fora. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Boas obras. Nós seremos julgados pelas nossas boas obras. Eles nos observam, os gentios, os ímpios, pelas nossas boas obras. A maneira como eu trato meus filhos, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato meu patrão, a maneira como eu trato meu pastor, a maneira como eu trato as autoridades constituídas por Deus, fala muito de mim, fala muito das minhas boas obras. Isso é viver a verdade. Obedeça às autoridades. Você pode discordar, mas você como igreja não pode deixar de orar, porque Deus o constituiu. Se ele está lá, certo ou errado, foi Deus que colocou ele lá. Ore por ele. Não murmure, ore, transforma a vida desse homem, transforma a vida dessa mulher. Ele precisa ter um encontro com Jesus. E a igreja, o papel dela não é tomar partido. A igreja, ela tem que dizer a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Está errado, vamos confrontar na palavra. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Influência positiva na comunidade. Quando a gente tem um Demétrio dentro da igreja, o testemunho, os bons exemplos devem ser celebrados. Irmãos, nós precisamos celebrar mais os bons exemplos. Nós temos uma capacidade enorme de criticar os defeitos. Infelizmente, quando a gente vê alguém que cai, que erra, a gente tem uma capacidade voraz de afundar mais o irmão na lama. A gente precisa mudar esse olhar, mudar esse comportamento. A gente precisa ter um comportamento voltado mais para o amor. É na hora da dificuldade do meu irmão que eu tenho que estender a mão para ele em oração e ajudar ele a sair daquela lama. Porque Jesus não nos condena quando a gente está na lama. Ele está de braços abertos para nos perdoar. Temos que ter um coração perdoador. Quando você vê alguém errando, é mais fácil você criticar. E aqueles que fazem as boas obras? Muitas das vezes não elogiamos, porque achamos que é vaidade. Irmãos, elogie o seu irmão. Seu irmão está fazendo uma boa obra, está fazendo uma juventude crescer na palavra, está fazendo o círculo de oração florescer, está ganhando almas para o evangelho, está expandindo o reino. Elogia, irmãos. Elogiar o irmão é bíblico, está aqui, ó. Elogia o seu irmão pelos bons exemplos, celebre com ele as conquistas.
Quando o irmão der um testemunho aqui que foi alcançado, a sua família, celebre com ele. Quando o seu irmão fizer aniversário por mais uma primavera, celebre com ele. Quando o seu irmão for promovido lá e ele der o testemunho da promoção, celebre com ele. Fique feliz, louve a Deus pela vitória do teu irmão. Seja um Demétrio. E aí nós temos o ponto 5, relacionamentos autênticos na igreja. O desejo de comunhão pessoal. João prefere falar face a face. Você vê, João é o apóstolo do amor, mas ele não foge do confronto. Se tiver que chamar a atenção, ele vai usar a autoridade apostólica que Jesus deu a ele para poder corrigir. E ele deixa um recado bem direto para Diótrefes. Quando eu estiver convosco, chamarei a congregação e vou denunciar tudo que Diótrefes fez. Muitas das vezes, irmãos, a gente não pode negociar com o erro. A gente tem que defender a verdade. O erro fora, a gente confronta o erro. Como é que a gente confronta? Com a palavra de Deus. E como? Em amor. Com a palavra, que é a verdade, em amor. A saudação fraterna. Bota em Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja é uma família espiritual. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Vamos tratar bem os nossos irmãos. Tratar com carinho, tratar com amor, ser verdadeiro com eles. Se tem alguma coisa que o seu irmão fez e você não gostou, chama ele e conversa com ele. Não conversa com A nem com B. Se o teu problema é com o teu irmão, chama ele, conversa. Às vezes o seu irmão, ou ele fez isso de forma consciente, ou às vezes é só um ponto de vista diferente. Vamos trazer consenso, equilíbrio, um diálogo fluido. É muito bom e é saudável e demonstra que a igreja é madura quando eu tenho uma divergência com meu irmão e eu tenho a liberdade de chegar para ele e conversar com ele. Dizer o meu ponto de vista e ouvir o ponto de vista dele e chegar a um consenso para que a gente mantenha a paz. Busque a paz, irmãos, vivam a paz. É isso que o Senhor quer nos ensinar, é isso que o Espírito Santo quer que a gente pratique. Para de ficar falando com A e B que não vai resolver o seu problema, fale direto com o problema, com a causa raiz, vai lá e conversa. Para, meus irmãos, para a gente poder ser uma igreja madura, crescermos como cristãos maduros, sermos um Gaio, sermos um Demétrio, fora Diótrefes com esse tipo de comportamento. Com Diótrefes a gente corrige, se ele não quiser, a gente deixa ele fora. Ou a gente ora por ele, para que Deus tenha misericórdia dele, porque ele não quer viver a verdade, e não quer viver o amor. Mas nós somos uma igreja que estamos convidados esta noite a viver em amor e viver em verdade. E eu concluo aqui com aplicações práticas. Viver a verdade com integridade e humildade. Praticar hospitalidade e generosidade com expressão do amor cristão. Discernir líderes e atitudes que promovem divisão e orgulho. E valorizar bons exemplos e cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Que o Senhor Jesus e o Divino Espírito Santo possa falar mais profundamente ao coração dos meus irmãos. Tem outros versículos que eu não consegui explanar, mas eu deixei aqui para que os irmãos possam meditar. E que não seja só uma palavra ouvida, mas que a gente possa praticar e ser esses exemplos como de Gaio e ser o exemplo como Demétrio e evitar os comportamentos de Diótrefes. Assim eu agradeço a minha oportunidade e que o Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Que o Senhor continue abençoando o pastor Douglas, Ricardo, por esse ensinamento, por essa doutrina. Louvado seja Deus. O que chama também nossa atenção é o posicionamento do apóstolo João. O apóstolo João se posicionava. Ele sabia o que estava ocorrendo e ele se posicionou. O apóstolo João não foi omisso no que estava acontecendo. Hoje, assim como exemplo do apóstolo João, devemos nos posicionar. A verdade é que muitos confundem posicionamento com exaltação. Não é isso, irmãos? Muitos confundem, mas na verdade o posicionamento leva a pessoa a entender que aquilo que está acontecendo não é o correto, mas que a mensagem
o ensino do pastor Douglas Ricardo, que viemos ter, abraçar e colocar em prática, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos para o nosso movimento da secretaria com o primeiro secretário, pastor Custódio. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Movimento da secretaria, 2 suspensões na DTS Jacarezinho 2. A irmã Claudiane Moreira Gomes da Silva e Alzira Marinho Reis. A igreja quer concordar com essa suspensão e orar por essas irmãs. Amém? E estamos recebendo com carta de mudança, vindo da Assembleia de Deus de Irajá, pastor Luiz Aleixo de Paula, para a filial ADTS Colégio, o casal Joabe Tiradentes Silva, está lá atrás, e a sua esposa Adriana Mendonça Cardoso Silva. A igreja quer receber o casal, vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Os que estiverem próximos, por favor, cumprimente os irmãos. Aleluia.